E aí, galera, pensaram que eu não ia mais voltar a falar de direito do trabalho, na verdade? Não é porque eu tava dando uma voltinha no globo durante as minhas férias que eu ia esquecer o verdadeiro nicho desse canal, que é falar sobre advocacia e sobre direito do trabalho e áreas correlacionadas, tá? Os vídeos aqui no canal estão separados por playlists, beleza? Então você vai lá, se você quiser assistir os vídeos sobre o meu intercâmbio, vai estar lá uma playlist, meu primeiro intercâmbio. Eu falo sobre a minha viagem para Londres, falo sobre a minha viagem para Edimburgo, falo sobre dates, preços, custo de vida, o que eu achei das cidades, tá? Passa lá. Também temos vídeos sobre outras áreas correlacionadas a direito do trabalho, por exemplo, lei de greve, para quem não lembra, quando teve a greve dos motoristas de caminhão, tá? Eu expliquei porque que a greve poderia ser considerada abusiva. Temos também muita coisa sobre advocacia, momentos de surto dentro da advocacia, casos concretos que eu trouxe, experiências em audiência, alguns vídeos sobre direito previdenciário também, porque está correlacionado a direito do trabalho, então passa lá. Se inscreve aqui no canal, aperta o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ser notificado, beleza? Lembrando que aqui no box de informação eu vou colocar as minhas redes sociais, o canal de processo civil do meu irmão, o professor Tiago Braga. Não tem vídeo ainda, mas ele tá com um projeto aí de gravar umas aulinhas, então se inscreve lá, tá? E não deixa de me seguir no Instagram, porque no Instagram, nos stories, eu mostro um pouco da minha vida pessoal e no feed eu sempre trago um conteúdo complementar aos vídeos aqui do canal. Como é que funciona a nossa programação habitual? 2 vídeos por mês, tá? Aos domingos. Tô tentando manter uma programação aí entre o segundo domingo e o último domingo do mês, certo? Onde eu trago vídeos sobre direito do trabalho, processo do trabalho e também sobre a advocacia. Durante as minhas férias, eu estava com um projeto de subir um vídeo por dia, não consegui, por falta de internet, dificuldade também para, enfim, cabo e tudo mais. Rolou uma certa dificuldade para subir os vídeos das minhas férias. Inclusive, eu ainda tô subindo esses vídeos, tá? Então, se você quiser, passa na playlist Meu Primeiro Intercâmbio, que vocês vão ver muita coisa lá sobre custo de vida, o que eu achei da cidade, Londres, no caso. Também falei um pouquinho de Cambridge, quando eu viajei para lá. Falei também, tem alguns vídeos, uns 3 ou 4, eu acho, sobre a minha experiência na Escócia. Tem vídeos sobre encontros amorosos, para quem se interessar por esse tipo de conteúdo. E tem também alguns vídeos onde eu falo sobre assédio, tá? Sobre os perigos de se viajar sozinha para outro país, mesmo sendo Europa. Tem um vídeo que eu falei, eu vou deixar linkado no card que vai estar aqui em cima ou aqui em cima, que eu acho que inclusive foi um dos últimos vídeos que eu subi aqui no canal, onde eu falei sobre um assédio que eu sofri com um nigeriano em Londres, tá? E não era date nem nada, simplesmente eu estava sendo assediada. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque apesar de não ser o nicho daqui do canal, se trata de uma situação, tá, extremamente delicada, que qualquer mulher pode sofrer viajando sozinha. Então passa lá para conferir depois desse vídeo, se puder compartilha nas redes sociais, para a gente ajudar outras mulheres a terem um pouco mais de compreensão sobre os riscos de se viajar sozinha. Beleza? Mas o vídeo de hoje vai ser sobre empregadas domésticas. Para quem não sabe, já tem um vídeo aqui no canal, vai estar no card que vai estar aqui em cima ou aqui em cima, onde eu falei praticamente assim, os pontos principais do seguro-desemprego para empregada doméstica. Mas por que é que hoje eu vim falar sobre esse assunto com vocês? Porque muito recentemente eu lidei com um caso no escritório sobre cuidadora de idosos, tá? E é importante a gente falar sobre esse tema porque o que acontece é o seguinte, o cliente chegou ao escritório pensando, presumindo, que a cuidadora da mãe dele não era empregada doméstica, era só uma prestadora de serviço. E eu vou explicar para vocês quando uma cuidadora de idosos pode ser considerada uma empregada doméstica e não uma prestadora de serviço, tá? E também vou falar um pouquinho, certo, sobre
a relação de emprego doméstico, certo? Então, esse vídeo aqui vai ser sobre quem pode ser considerado uma empregada doméstica e como e por que a cuidadora de idosos pode ser considerada empregada doméstica e sobre a jornada dela, tá? Então, a gente vai separar esse vídeo aqui, primeiro, sobre quem pode ser considerada empregada doméstica. Em seguida, vamos falar da jornada da empregada doméstica. E, em seguida, vamos entrar na questão das cuidadoras, dos cuidadores de idosos, tá? E lá no meu Instagram, eu vou falar se existe acúmulo de função ou não para empregados domésticos. Então, me segue lá no Instagram e passa lá para conferir a última postagem do feed, beleza? Mas antes, meu povo, vamos fazer um trabalho de quê? De mendicância. Se você puder, dá like nesse vídeo para ajudar o YouTube a entender que você curte esse tipo de conteúdo, tá? Compartilha também esse vídeo nas redes sociais para ajudar outras pessoas a entenderem mais sobre relações de emprego doméstico e sobre o trabalho de cuidadores de idosos, tá? Que não é uma atividade regulamentada ainda. Por isso, quem trabalha como cuidador de idoso, a priori, é considerado um empregado doméstico, beleza? Se inscreve no canal, aperta o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo, vocês vão ser notificados. Como funciona a programação habitual do canal? 2 vídeos por mês, segundo domingo do mês, último domingo do mês, tá? Mas, fora essa programação habitual, estarei ainda subindo durante a semana alguns vídeos, tá? Que eu gravei durante as minhas férias, durante o meu intercâmbio. Sobre o que eu achei da cidade, sobre discriminação, sobre assédio sexual, o que eu achei de Edimburgo. Eu amei Edimburgo, tá? Falar nisso. Também vou soltar um vídeo aqui também ainda com vocês sobre um atrito que eu tive, tá? Em uma boate chamada Tiger, uma coisa assim, lá em Londres, com segurança, tá? Sim, fui vítima de discriminação na Europa. Como eu já disse nos outros vídeos anteriores aqui do canal, não foi regra. No geral, fui muito bem tratada e não vi nenhum tipo de discriminação em razão da minha nacionalidade ou em razão de gênero. Mas tem um vídeo que eu gravei aqui no canal com 2 amigos, a Glenda e o Manuel, vai estar no card que vai estar aqui em cima, onde eu falei das dificuldades enfrentadas por eles na imigração, tá? Uma experiência completamente diferente da minha. Então, se você se interessar por esse tipo de conteúdo, passa lá depois para conferir. Beleza? Vamos tomar um café e vamos começar? Galera, quem é que pode ser considerado empregada doméstica? De acordo com a Lei Complementar 150 de 2015, aquela pessoa que trabalha mais de 2 vezes por semana dentro de uma residência, ou seja, limpando uma casa de família, certo? Sem fins lucrativos. Então, por exemplo, eu tenho a minha casa e na minha casa eu tenho um espaço onde eu preparo bolo para vender, brigadeiro, etc. A minha empregada, se ela está dentro da minha casa limpando a parte residencial, ela pode ser considerada uma empregada doméstica se ela trabalhar mais de 2 vezes por semana, ou seja, a partir de 3 dias por semana. Aquela trabalhadora que faz o serviço de limpeza da cozinha, tá? Onde eu faço brigadeiro, bolo para vender, salgadinho, ela não vai ser considerada empregada doméstica, tá certo? Porque ela vai estar trabalhando, realizando limpeza ou me ajudando a cozinhar dentro de um ambiente onde eu viso oferir lucro, certo? Mas dentro da minha casa, se é dentro do meu imóvel onde eu moro com os meus filhos, com meu marido, sim, ela vai ser considerada empregada doméstica. Entendemos a diferença? Eu não posso contratar uma trabalhadora para fazer serviço de limpeza, cozinhar, lavar e passar, se o ambiente onde ela está desenvolvendo suas atividades, certo, tem um cunho comercial. Essa não vai ser considerada empregada doméstica. Dentro do imóvel onde eu resido, sim, e dentro de um espaço que não visa oferir lucro, fim econômico, sim, ela vai ser considerada empregada doméstica.
Quais são os requisitos? Ela tem que trabalhar 3 vezes por semana ou mais, tá? O trabalho dela tem que ser desenvolvido de forma pessoal, ela não pode se fazer substituir por outra pessoa. Tem que haver subordinação, ou seja, ela tem que seguir ordens de alguém. Tem que ser um trabalho remunerado e tem que haver uma habitualidade. O que é uma habitualidade? É um trabalho desenvolvido de forma sistemática. Se ela vem uma vez por mês em dias alternados, ela não vai ser considerada empregada doméstica, tá? Mas se ela vem 2, 3 vezes por semana, ela vai ser considerada empregada doméstica. Entendemos? Isso de acordo com o artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015, tá? A jornada dessa empregada, como é que pode ser desenvolvida? Ela pode ser contratada para cumprir uma jornada semanal de 44 horas semanais, certo? Que é um contrato de trabalho padrão, tá? Ou eu posso contratar ela para trabalhar em regime parcial, cumprindo uma jornada de 25 horas por semana, entendemos? O valor do salário hora deve observar o salário mínimo, tá? Se eu tenho uma empregada que trabalha só 25 horas por semana, óbvio que eu não vou chegar lá e pagar um salário mínimo na íntegra, entendeu? Como é que eu vou fazer o cálculo da remuneração dela? Eu vou ver o valor do salário hora, certo? Que deve ser observando o mínimo legal, e vou pagar por hora de trabalho um salário mínimo. Entendemos? Para ficar uma coisa mais clara para vocês. Olha só, de acordo com o portal G1, eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação, certo? A partir de 1º de janeiro de 2020, o salário mínimo nacional passou a ser de R$ 1.039, certo? Lembrando que esses valores ainda estão sendo objeto de discussão, inclusive 5 estados não vão adotar o piso nacional, querem prever um salário mínimo maior, que é Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e o Paraná, se eu não estou enganado. Então, a gente vai pegar esse salário de R$ 1.039, vai dividir por 220, tá? E vamos chegar à conclusão de que o salário hora de uma empregada doméstica que vai trabalhar 44 horas por semana vai ser de R$ 4,72. Entendemos? O que acontece é o seguinte, a empregada doméstica que vai cumprir uma jornada de 25 horas semanais, o valor do salário hora dela não pode ser inferior a R$ 4,72. Entendemos como é que funciona? Claro que eu não vou pegar um piso de R$ 1.039 e pagar uma pessoa para trabalhar 25 horas por semana e vou pegar esse mesmo salário e pagar uma empregada que vai trabalhar 44 horas por semana. Entendemos como é que funcionaria mais ou menos o cálculo? Existem algumas discussões na jurisprudência trabalhista sobre como se faz o cálculo, tá? Que divisor se adota para quem trabalha em regime parcial, tá? Cumprindo 25 horas por semana, 30 horas por semana, mas, a priori, o cálculo seria feito dessa forma, ok? Lembrando que, pelo menos aqui na Paraíba, não existe, tá? Piso salarial para empregada doméstica. Então, ela tem que receber, pelo menos, o valor hora de um salário mínimo, ok? Entendemos, certo? Como é que a gente vai fazer o cálculo da jornada de trabalho da empregada doméstica? Agora, a gente vai entrar em outra esfera. O que acontece é o seguinte. Eu posso contratar a empregada doméstica para trabalhar à noite? Sim. Sim, eu posso. A empregada doméstica que trabalhar de noite, cumprindo jornada de 10 da noite até as 5 horas da manhã, ela vai receber o valor do salário hora mínimo acrescido de um adicional de 20%. Onde é que está prevista essa informação? No artigo 14 da Lei Complementar 150 de 2015. Entendemos? Então, sim, eu posso contratar uma empregada doméstica para trabalhar à noite. Por exemplo, cuidando de crianças, quando os pais trabalham, por exemplo, como plantonista, hospital, essas coisas, cuidando de idosos, tá certo? Não existe impedimento para isso, contanto que seja pago o adicional noturno, ok? Eu também posso contratar empregada doméstica para trabalhar em regime de plantão,
e cumprindo uma jornada de 12 horas por uma folga de 36 horas? Sim, eu posso. Onde é que está prevista essa informação? No artigo 10 da Lei Complementar 150 de 2015. Então, a gente estava até agora, tá? Falando de empregada doméstica, falando sobre quando é que a gente considera uma pessoa empregada doméstica, falando sobre a jornada dela, falando que ela pode trabalhar à noite, falando que ela pode ser contratada para trabalhar em regime de plantão. Beleza? Lembrando que a empregada doméstica, tá? Via de regra, tem direito a um intervalo de 1 hora. Muito embora possa ser realizada uma compensação de jornada, reduzindo o tempo de intervalo para que ela possa ir embora mais cedo, por exemplo. Ok? Mas a gente não vai entrar muito nessa esfera, porque assim, tem muita coisa para a gente falar sobre empregada doméstica. Hoje, eu só estou fazendo um comparativo entre a empregada doméstica e o cuidador de idoso prestador de serviço, tá? Para a gente entender quando a cuidadora de idosos vai ser considerada empregada doméstica, beleza? O que acontece é o seguinte, mozões do meu coração. Se eu tenho uma empregada doméstica, tá? E ela é contratada para trabalhar 44 horas por semana, e aí ela dorme no serviço. Esse tempo que ela está dormindo no serviço, eu vou considerar tempo de trabalho? Gente, se ela estiver esse tempo off, no quarto dela, sem receber ordens de ninguém, não, esse tempo é tempo de descanso, eu não posso considerar tempo de trabalho. Mas, se ela dorme, por exemplo, no quarto com a minha avó, tá? Porque se a minha avó passar mal de noite, ela vai poder levantar e vai dar uma ajudinha para minha avó. Esse tempo à noite vai ser considerado tempo de trabalho? Sim, isso é considerado tempo à disposição. Porque muito embora ela esteja repousando, ela tem que estar alerta. E a qualquer momento ela pode ser chamada. Entendemos a diferença? Por exemplo, eu vou viajar, tá? E vou deixar meus 3 filhos, que eu não tenho, com a minha empregada doméstica. Aí ela bota as crianças para dormir e vai dormir. Mas ela tá sozinha com as crianças. Esse tempo é considerado tempo à disposição de trabalho? Sim, é considerado tempo à disposição de trabalho. Ok, isso significa que esse tempo, tá, que ela tá à disposição tem que ser remunerado, entendemos? Agora vamos lá, agora vamos falar do cuidador de idoso. Muitas vezes eu posso contratar uma pessoa que tem um curso de técnica em enfermagem para trabalhar como cuidador de idoso. Posso? Posso. Mas se ela desenvolve o trabalho dela dentro da minha residência, ela vai ser considerada empregada doméstica. Entendemos? Por quê? Porque o trabalho de cuidador de idoso não é regulamentado por legislação. Pelo menos até o momento, tá? Que eu tô gravando esse vídeo, 25 de janeiro de 2020. Tá certo? E aí o que acontece é o seguinte, surge a seguinte dúvida. Mas se eu contrato para você vir cuidar da minha avó em regime de plantão, necessariamente eu vou ter que assinar sua carteira? Depende, bom, depende. Lembra que eu disse a você que empregada doméstica é quem trabalha 3 vezes por semana? Pois é. Então, se a cuidadora de idoso vem 2 vezes por semana, ela, via de regra, não vai ser considerada empregada doméstica, não teria que assinar a carteira dela. Mas, desde que, tá? Essas 2 vezes por semana, certo? Sejam realmente 2 vezes por semana. Por exemplo, se ela vem na terça e na quinta, de 7 da manhã às 7 da noite, cumprindo um plantão de 12 horas, tá? Ela vai ser considerada prestadora de serviço. Via de regra, ok? Mas, se ela vem para dar um plantão de 24 horas por semana na terça e na quinta, ou seja, ela pega de 7 da manhã da terça até 7 da manhã da quarta. E ela pega de 7 da manhã da quinta até 7 da manhã da sexta. Ela pode sim ser considerada empregada doméstica.
Por que que ela pode ser considerada empregada doméstica? Porque ela vai trabalhar 24 horas. Então, ela vai trabalhar na terça e na quarta, e ela vai trabalhar na quinta e na sexta. Existem precedentes jurisprudenciais que reconhecem esse vínculo como vínculo de empregada doméstica, ok? Existe também jurisprudência dizendo que ela seria uma prestadora de serviço? Existe. Lembra sempre, uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos e também para os meus clientes quando eu estou falando sobre direito do trabalho. 2 mais 2 é igual a 5 e ainda cabe um recurso ordinário, tá? Então, não dá para dizer dentro da Justiça do Trabalho hoje que todo caso vai ser julgado da mesma forma, tá? Não dá. Existe uma expectativa de direito com base na nossa experiência, no que a gente vê nos tribunais, mas muito de um tribunal para outro, entendeu? Então, assim, via de regra, tá? O que eu vejo de forma majoritária se ela tá dando 2 plantões de 24 horas por semana, ela, na verdade, vai acabar trabalhando 4 dias por semana, entendeu? Então, sim, ela pode vir a ser considerada empregada doméstica, tá? Isso é pacífico? Não é pacífico. Você vai encontrar a jurisprudência dizendo que ela é só prestadora de serviço. Mas o entendimento majoritário, certo? É de que ela seria considerada empregada doméstica. Se ela tá dando os plantões de 12 horas por 36, tá? E ela não passa de um dia para o outro, então ela seria apenas prestadora de serviço, tá certo? Lembrando, por que é que a cuidadora de idosos pode vir a ser considerada empregada doméstica? Porque, a profissão não é regulamentada. 2, ela vai desenvolver atividade dentro do ambiente residencial. Entendeu? Ok, entendemos agora qual é a diferença, certo? Quando é que a cuidadora de idoso vai ser considerada empregada doméstica? Certo? E eu posso contratar uma empregada doméstica, certo? Que não tem curso de técnica de enfermagem para cuidar do meu avô apenas à noite? Pode, desde que você pague o adicional noturno para ela, ok? E ela pode sim ser contratada para trabalhar exclusivamente à noite, não tem problema nenhum. Cumprindo jornada de 44 horas por semana ou em regime parcial de 25 horas por semana. Não existe problema nenhum. E se eu contratar a empregada doméstica para trabalhar de dia, mas ela dorme no serviço com o meu avô ou com os meus filhos, esse tempo vai ser considerado hora extra? Sim, desde que ela de fato tenha que ficar à disposição para caso haja necessidade de desenvolver alguma atividade dentro de casa. Entendemos, galera? Agora, se ela vai para o quarto dela e pode tocar fogo na casa, ela não tem que vir para ajudar em nada, esse tempo não é, obviamente, considerado hora extra. Entendemos? Então, se você não quer que fique configurado um vínculo de emprego doméstico com a cuidadora de idosos, a cautela tem que ser no sentido de botar essa pessoa para trabalhar apenas, tá? 2 vezes por semana, cumprindo plantões no máximo de 12 horas e não pode passar de um dia para o outro, certo? Essa é a forma de você evitar se reconhecer um vínculo de emprego doméstico. O resto da galera que trabalha cumprindo um plantão de 24 horas por semana, certo? 2 vezes por semana, 2 plantões de 24, sim, ela pode vir a ser considerada empregada doméstica. E você que é empregada doméstica, como é que você prova que você, na verdade, estava trabalhando como empregada doméstica? Você tem que, quando você ingressar com ação na Justiça do Trabalho, você vai ter que ter prova testemunhal de que você trabalhava mais de 2 vezes por semana, entendeu? E outra coisa, se você trabalha 3 vezes por semana de forma esporádica, isso não pode ser considerado um vínculo de emprego doméstico, tá? Porque lembra, para eu considerar uma pessoa empregada doméstica, tem que haver uma coisa chamada habitualidade. Então, se tipo assim, durante o mês, só uma vez por semana eu vou trabalhar 3 dias e os outros dias eu só trabalho 2 vezes por semana, você não vai ser, querida, considerada empregada doméstica ou você, querido, ok?
Entendemos qual é a diferença? E existe acúmulo de função para empregado doméstico? O que você acha? Se você quiser saber se existe acúmulo de função para empregada doméstica, passa lá no meu Instagram agora para ver o vídeo que eu soltei no feed. Beleza, galera? Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, o link com o site do Planalto para vocês poderem abrir a lei, tá, que eu acabei de mencionar, e ver os artigos que eu acabei de mencionar, ok? Vou também deixar no box de informação o link com o site da notícia do G1 sobre o salário mínimo que eu mencionei, e também o link com o site do Conju, onde tem uma notícia recente, tá, que foi vinculada, que fala do reconhecimento de que o tempo que a cuidadora de idoso ficava à noite, tá, tendo que tomar conta do idoso, era considerado tempo à disposição, e por isso o empregador na época foi condenado a pagar horas extras. Foi uma decisão oriunda do TRT da 2ª Região, se eu não estou enganada. Vou deixar também no link, tá, no box de informação, para você dar uma olhadinha. Vim falar sobre esse tema porque realmente foi um tema que eu peguei muito recente, tá? E que gerou muita polêmica no escritório, tá? Na reunião que eu tive com os clientes, ok? Porque eles realmente achavam que ela não poderia ser considerada empregada doméstica porque ela trabalhava em plantão de 24 horas. E lembrando que interessante a gente trazer essa notícia. Apesar do entendimento majoritário, tá, ser de que essa prestadora de serviço é considerada empregada doméstica, nesse caso, essa sentença foi julgada improcedente. Sim, conseguimos que não fosse reconhecido o vínculo de emprego doméstico, tá? Ela foi considerada uma prestadora de serviço. E isso eu estou trazendo para vocês entenderem dois aspectos dessa situação. Quem pode ser considerada empregada doméstica ou não, enquanto trabalhar como cuidadora de serviço, tá? 2, os requisitos para que uma pessoa que não é cuidadora de idosos, falei cuidadora de idosos, seja considerada empregada doméstica, certo? E 3, o que o judiciário fala a respeito, tá bom? O entendimento jurisprudencial de um lado e de outro. Se eu tiver tempo e eu me lembrar, eu vou colocar no box de informações aqui embaixo para vocês, certo? 2 jurisprudências, uma que reconhece cuidador de idoso como empregado doméstico e outra que não reconhece, que entende que é prestador de serviço. Para vocês verem na prática o que eu estou falando aqui nesse vídeo. Beleza? Galera, se você puder, dá um like nesse vídeo, compartilha nas redes sociais, vamos ajudar outras pessoas a entenderem mais sobre esse assunto. Seja você uma empregada doméstica, seja você um empregador doméstico, tá? Isso é um assunto que interessa a muita gente. Vou também, certo, deixar aqui nas laterais, mozões, alguns cards com sugestões de vídeos aqui do canal para vocês assistirem, tá? Um vai ser sobre o seguro-desemprego, eu vou trazer, vai estar numa dessas laterais aqui, certo? Vou também deixar aqui em uma dessas laterais um vídeo sobre o assédio que eu sofri com o nigeriano, sim, porque eu vou bater de novo nessa tecla. Acho que é muito importante a gente abordar esse tipo de assunto, certo? Para que você, enquanto viajante, seja advogado ou não, bebê, possa saber como lidar com a situação, beleza? A gente tem que evitar esse tipo de constrangimento, galera. A gente fala muito hoje sobre assédio moral e sexual em relações de emprego, mas também a gente tem que abordar isso fora das relações de trabalho, tá? E vou deixar também, acho que algum vídeo falando sobre advocacia, certo? Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até agora e a todo mundo que está se inscrevendo aqui no canal. Sem o apoio de vocês, o nosso canal não estaria crescendo. Já passamos de 1000 seguidores e agora a nossa nova meta vai ser chegar a 1500 inscritos aqui do canal, tá? Fora isso, eu vejo vocês em breve aqui no canal. Eu não vou dizer que eu vejo vocês até o próximo domingo, porque estarei soltando ao longo da semana ainda vídeos sobre o meu intercâmbio, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!